Olá, então hoje eu queria falar aqui com vocês como é que a gente pode fazer um exemplo como esse, né? Um carrinho que percorre uma curva bem cheia de curvas aqui, né? Não é uma curva das que a gente está acostumado aqui no GeoGebra, não é um círculo, uma elipse, tá? Uma parábola. Não, é uma curva cheia de reentrâncias aqui. Como é que a gente pode fazer isso, né? A ideia é que a gente vai usar um conceito bem legal que é o conceito de spline, seja de uma curva ou função polinomial por partes. Tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, eu vou pegar essa figura de uma pista de corrida, né, que eu peguei da internet. É uma figura que tem o fundo transparente, para ficar bonitinho aqui. Eu vou copiar, chegar numa janela aqui do GeoGebra e colar essa imagem com Ctrl V. Beleza. Então está aí a nossa imagem. Dá um zoom aqui. E o comando spline, quer dizer, a spline no GeoGebra a gente só, por enquanto, só consegue entrar com o comando, né? Tem um comando específico aqui, spline, e você vai colocar uma lista de pontos sobre a curva, e depois ele vai conectar esses pontos com uma curva suave, né? Uma curva polinomial por partes, normalmente uma curva cúbica por partes, e ela vai ficar contínua e suave, né? Então essa que é a ideia. Isso é muito útil em computação gráfica, em engenharia, arquitetura, tá? Então, a gente já tem esses dois pontos que foram criados aqui quando eu inseri a figura, mas a gente vai colocar mais pontos aqui sobre a curva. Não pode serem muitos pontos, né? Porque a gente acaba esgotando as letrinhas aqui. Então, vou tentar deixá-los aqui mais ou menos espaçados assim, talvez colocando um pouco mais de pontos nos lugares com a curvatura mais alta, né? Lugares de curvatura mais baixa a gente pode colocar menos pontos. Vamos ver aqui se vai dar. Então a ideia, primeiro eu coloco os pontos aqui. Tá. Então coloquei pontos aqui de C a W, não é isso? Então eu vou criar aqui, colocar o comando spline, digitar aqui spline. Como é uma lista, eu tenho que abrir as chaves, né? E eu vou colocar todos os pontos de C até W. Então C, D, E, F, G, opa, faltou a vírgula, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e W. E como eu quero uma curva fechada, eu vou voltar para o C, que foi o primeiro. Tá? E dou um Enter. Demorou um pouquinho, mas ele está mostrando aqui. Ó, a gente não está vendo porque a figura está na frente. Né? Então vou tirar aqui a figura e está aí a nossa curva. Ó. Bem legal, né? Uma curva suave. Se você dá uma olhada aqui, né? A gente vê que ela é feita de pedaços polinomiais. Tá? Então isso, tem toda uma teoria sobre isso, é bem interessante. Mas está aí. A nossa figura ela não está aparecendo aqui, né? Deixa eu ver. Tipo, a gente tem que pedir para ele exibir objetos auxiliares, senão ele não mostra na lista ali. Então tá a figura aqui, ó. A gente quase não percebe, tá? Eu posso alterar, só para a gente ver melhor, mudar aqui a espessura dessa curva. Então a gente pode mexer nos atributos, né? Como é uma curva fechada, a gente pode até preencher, mas o que eu quero é só para a gente ver se ficou em cima mesmo aqui, ó. Tá bem em cima, né? A gente poderia, em alguns pontos, se quiser, ajustar aqui, mexer para lá um pouco, para cá, tá? Como eu falei, em pontos onde a curva é tem uma curvatura maior, a gente deveria colocar mais pontos, tá? Mas também se colocar muitos pontos fica uma construção mais pesada aqui para o GeoGebra, tá? Então, também a gente não quer nada muito preciso, é só para dar um exemplo aqui. Então tá aí, criamos a spline. Para terminar o exemplo, e aqui vai talvez demorar um pouco, eu vou
colocar um ponto aqui para correr, né? Então vamos fazer isso. Vou colocar um ponto aqui, que é o ponto Z. Eu posso animar esse ponto, né, sobre a curva, como a gente costuma fazer, né? Posso construir aqui uma reta tangente, passando em Z, tangente à curva passando em Z. E aqui eu posso construir uns pontos e colocar o carrinho aqui, né? Então a gente pode fazer isso de várias maneiras. Como eu vou fazer? Eu vou criar um controle aqui, um R. Deixa eu ver se temos o R livre aqui, para ser o raio de um círculo que eu vou colocar aqui, ó, com centro em Z. Raio R. Beleza? E aí isso vai me determinar dois pontos aqui de interseção. Eu vou calcular a interseção da tangente com esse círculo de centro em Z e raio R. Tem os pontos A1 e B1. E eu preciso de mais um controle. Vou colocar um controle L aqui. Vamos ver. Porque eu quero agora, para ter uma flexibilidade, eu vou construir retas perpendiculares à reta tangente, passando em B1 e passando em A1. E agora construir um círculo de centro B1, raio L. Poderia ter outras maneiras de fazer isso, tá? Mas eu vou fazer desse jeito, porque o que eu quero é encontrar esses dois pontos aqui, C1 e D1, que são os pontos onde eu vou colocar a imagem do carrinho, tá? Porque quando a gente coloca... Eu vou pegar uma imagem de carrinho aqui, copiar, dar um Ctrl V. Essa imagem do carrinho, ela tem esses dois pontos, E1 e F1, que são os cantos dela, né? Eu quero colocá-los, né? Esse E1 eu quero colocar aqui onde está o D1, e eu quero colocar o F1 onde está o C1, tá? É isso que eu quero fazer para botar o carrinho ali. Então eu vou colocar o E1 no D1 e o F1 no C1, né? Então eu clico com o botão direito na figura, vejo aqui as configurações, e a posição eu quero que o E1, né, na verdade seja o D1, e o F1 na verdade seja o C1. Certo? Bom, agora o carrinho já está alinhado. Ele não está muito centralizado, né, porque eu estou fazendo isso aqui meio de olho. Aliás, ele ficou até bastante bem centralizado. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui o L. Eu poderia melhorar isso aqui, né? Tirar fazer esse controle variar entre 0 e 1, para ter mais controle aqui. Então eu quero botar o carro mais ou menos aqui, mas eu acho que ele está um pouco grande, né? Deixa eu diminuir o comprimento dele, deixar ele assim, e agora mexer no L. Muito bem. Agora a gente já tem a curva, temos a figura, e se eu der um play no ponto Z, temos aí o carro andando, né, sobre a pista, né? Então, para melhorar a construção, agora a gente pode fazer algumas coisas aqui, tirar esse fundo, né? Clicar aqui no fundo da tela, da janela de visualização, tirar os eixos, tirar a grade, botar, quem sabe, aqui, clicando aqui nas propriedades da janela de visualização, colocar o fundo com uma cor verde, tipo essa, e ocultar, né? Ocultar a curva spline que a gente criou, ocultar esses pontos, ocultar essas construções auxiliares que a gente fez, tá? Mas aí eu acho que a gente pode fazer isso, né? Deixa eu selecionar aqui, ó. Vamos ver se eu consigo selecionar todas e pedir para ocultar esses objetos, esses pontos. Pronto. Tá aí. Depois a gente precisa ocultar mais algumas coisas. Tem uns pontos que ficaram aqui, né? Posso até apagar esse F1, o E1. E depois ocultar os círculos e tangentes que a gente construiu aqui só para
só para ter um lugar onde a gente colocar o carrinho, não é isso? Pronto, tá aí. Rapidinho a gente fez essa animação aqui do carrinho andando na pista. Ok? Então essa foi a ideia aqui para a gente trabalhar com esse comando spline, né, que gera essas curvas assim. Às vezes é útil, a gente quer fazer uma curva meio tortuosa mesmo, fugir um pouco do que o GeoGebra oferece assim de básico, né? Então ficamos por aqui, até mais.